Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Genari, sou aqui um dos consultores educacionais da Daqui para Fora e vou conduzir o evento de hoje, sobre um tema que dá muito o que falar para quem quer estudar fora, que são as atividades extracurriculares. Então, os principais mitos, das atividades extracurriculares no processo seletivo, o que conta, o que não conta. E a ideia é que hoje, pessoal, vai ser um evento, bem dinâmico. Imagino que a minha fala deve durar em torno de 25, 30 minutos, tá? E depois eu abro para as dúvidas de vocês. Acho que parou de compartilhar, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, acho que agora está compartilhando de novo. Então, eu vou falar rapidinho daqui para fora. Todos os eventos a gente tem algumas pessoas novas, estão começando a nos acompanhar agora, então a gente fala um pouquinho da gente. Vou explicar o processo seletivo de forma bem breve e aí entrar bem a fundo, em como as atividades extracurriculares impactam no processo seletivo, qual que é o peso na candidatura, trazer alguns exemplos de extracurriculares, dicas, mitos e verdades sobre elas e explicar como que a gente ajuda no nosso trabalho. No final, abro para as perguntas de vocês, mas se ao longo da apresentação forem tendo dúvidas, fiquem super à vontade para utilizar aqui, pode ser tanto o chat, esse chat está habilitado, deixa eu habilitar agora para vocês. Vocês podem utilizar tanto o chat ou a aba aqui do Q&A do Zoom, para que eu planejo responder todas as dúvidas depois. Já aqui um convite também para os próximos eventos. Na quinta-feira, eu vou entrevistar a Gabi Ribeiro. Ela é a psicóloga aqui na Daqui para Fora que acompanha os nossos alunos, tanto que estão em preparação, quanto os que estão na faculdade. O evento vai ser bem legal, ela vai falar muito dos desafios, para um jovem que está passando pelo processo seletivo, pontos de atenção, principais ferramentas que ela passa para os nossos alunos aqui, para conseguir dar conta dessa demanda do processo seletivo, e também vai dar algumas dicas para os pais, como os pais podem apoiar os alunos nessa etapa, o que devem fazer, o que não devem. Ainda em novembro tem um evento falando sobre a história de alguns alunos que passaram pelo processo seletivo, o início, meio e fim do projeto, e depois um webinar sobre o nosso programa de candidatura. Então, os eventos aqui, desse mês. Para quem está começando a nos acompanhar, a gente sempre estimula que vocês avaliem as possibilidades de estudar fora, quais são suas chances de admissão e de bolsa, e a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil, que faz isso. Para isso, vocês respondem algumas perguntas, É importante deixar aqui o responder, da forma mais precisa possível, colocar o telefone correto, que depois a gente manda o feedback por WhatsApp, falando os pontos positivos, os pontos de atenção, e muitas pessoas depois acabam marcando uma conversa aqui conosco. E nessa análise também, hoje, quem quiser depois ter a apresentação que eu vou utilizar aqui hoje, faz a avaliação de perfil e na hora que a gente der o feedback, pede para o meu colega Lucas, que manda as avaliações, para mandar a apresentação que eu vou utilizar hoje. Então também vocês podem ter a apresentação depois. Para quem não conhece ainda, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior, muitos jovens ao longo desses anos, mais de 3.500, e a gente foca somente em graduação, não fazemos mestrado, doutorado, intercâmbio. A nossa equipe tem muita gente que teve essa vivência de estudar fora do Brasil. Aqui algumas das faculdades mais renomadas, já tivemos alunos aprovados. A gente atua em todos esses países aqui, fora dos países que falam inglês como primeira língua. O nosso foco principal são faculdades que tenham cursos em inglês, a não ser na Espanha e Portugal. Resultados dos 2 últimos anos, então aprovações em algumas das principais universidades, aqui especificamente das americanas. Mas vamos lá, então já entrando aqui no tema de hoje, falar um pouquinho, a gente sempre gosta de começar os nossos eventos falando sobre o processo seletivo. Então, vocês vão ver isso várias vezes, mas é importante até para fixar, entender como cada processo funciona, como vocês serão avaliados. São basicamente, o processo é dividido em 2 etapas, a parte acadêmica, onde é avaliado a média geral de notas do nono até o 3º ano, provas, principalmente para as faculdades americanas, a grande maioria delas, ou muitas delas vão exigir o SAT ou o ACT, equivalente ao Enem norte-americano. Para quem está pensando, em qualquer universidade que o curso seja em inglês, independente do país, vai exigir uma prova de proficiência, as mais comuns, TOEFL, IELTS, Duolingo e a prova de Cambridge, e aqui dependendo do país, tem prova que é mais ou menos interessante. Enem, alunos pensando em estudar em Portugal, é um acesso direto.
só com a nota do Enem você entra, e muitas faculdades no Canadá e até algumas outras, né, na Europa podem exigir e avaliar como parte do processo. E muitas faculdades da Europa podem ter uma prova específica, dependendo do curso, dependendo da universidade. Isso aqui é mais uma tendência na Europa. Uma vez que você passou por essa etapa acadêmica, as universidades entram nos critérios pessoais, cartas de recomendação, de 1 a 3 cartas de professor e coordenador da escola. Depois vem as atividades extracurriculares, não vou me aprofundar muito aqui, né, já que é o tema de hoje. E por último, as redações. Para cada universidade que o estudante se candidata, vai ter pelo menos uma, muitas vezes mais redações, com temas revelados com bastante antecedência, que o aluno faz de casa. Por último, algumas universidades, normalmente as muito seletivas, podem exigir entrevistas, normalmente entrevistas feitas por vídeo com ex-alunos das universidades, e para os alunos pensando em cursos mais artísticos, cinema, música, atuação, muitas universidades vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Então, importante ter esse contexto. É claro que dependendo do país, dependendo da universidade, alguns pontos são mais ou menos importantes, mas, mais uma vez, a gente sempre gosta de trazer isso para que cada vez fique mais fixo aí na mente de vocês esse processo. E aí, entrando, né, especificamente na parte de atividades extracurriculares. É muito comum, né, me perguntarem, mas se eu não tiver boas notas, se eu tiver atividades extracurriculares, isso vai compensar? Como que funciona? Então, para entender isso, é legal vocês compreenderem como que funciona um filtro de candidatos que uma universidade faz. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de uma faculdade onde houveram 25 mil candidatos e, no final, 5 mil foram aceitos. A primeira etapa, pessoal, do processo, ela é sempre acadêmica. Então, aqui, dos 25 mil candidatos, 10 mil foram triados e avançaram para essa segunda etapa pessoal, onde eles avaliam as atividades extracurriculares, carta de recomendação, redação e entrevistas, né? O que acontece em muitos casos? Vão ter muitos alunos com notas muito parecidas. E aí, né, só a nota não é suficiente para ver quem é o melhor candidato, e vai ser aqui que as atividades extracurriculares elas entram para diferenciar os candidatos, que têm um perfil acadêmico muito parecido. Então, de uma forma geral, né, salvo casos muito específicos, né, não é que se você, minhas notas foram muito baixas, mas eu vou compensar com as extracurriculares? Provavelmente não, né? Até porque muitas das faculdades que valorizam muito essa parte extracurricular são universidades que, né, pedem, né, que o aluno tenha boas notas. Então, esse é um mito aí que às vezes acham que, não, eu posso tirar o peso das notas se eu tiver extra muito boa. Geralmente, a extracurricular vai ser essa diferenciação. Depois, né, desses 15 mil estudantes, 8 mil avançaram para esse comitê final, né? Então, essa é a diferenciação feita a partir dessa análise pessoal, para 5 mil serem aceitos. Então, as atividades extracurriculares, elas vão te ajudar a avançar nessa segunda etapa do processo de avaliação nas universidades. E entrando um pouquinho mais a fundo nelas, né? Então, o que é uma atividade extracurricular? É qualquer coisa que você se envolva que não faça parte do currículo obrigatório da escola, tá? Pode ser algo dentro da escola ou fora da escola. Muita gente me pergunta se, né, as eletivas, né, os itinerários formativos que hoje fazem parte do currículo do ensino médio, se eles contam com uma atividade extracurricular. Eles fazem parte do currículo, então eles não são uma extracurricular, porém, muitos alunos nossos começam a se envolver em alguma eletiva diferente, e a partir desse envolvimento se aprofundam, se envolvem com alguns projetos que podem se tornar extracurriculares. Então, esses itinerários formativos são uma excelente porta de entrada para você começar uma atividade depois. Então, quais são algumas das mais comuns que os nossos alunos fazem, para vocês começarem a entender quais são elas? Olimpíadas de conhecimento, né, as mais variadas possíveis. Muita gente pergunta, só se eu já participar das Olimpíadas já conta como extracurricular? Conta, mas é claro que vai ter um peso maior no seu currículo se você tiver uma menção honrosa, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro. Então, quanto melhor os seus resultados, mais peso ela vai ter no seu currículo. Trabalho voluntário, e aqui já quero trazer também um mito que muita gente acha que se você não fizer trabalho voluntário, você não tem chance de estudar fora. Isso não é verdade. A gente tem vários alunos que tiveram bons resultados, que não necessariamente as extras curriculares eram algum tipo de trabalho voluntário.
Dito isso, é muito valorizado quando você consegue se envolver com alguma coisa, né, e ainda de alguma forma contribuir com a sua comunidade, né, com sua vizinhança, com a sua escola. Então, né, é um tipo de atividade muito comum que os nossos alunos escolhem. Estágio. Obviamente, né, os alunos aqui no ensino médio ainda não vão poder fazer estágios remunerados, mas muitas vezes, né, o seu pai ou a sua mãe tem uma empresa ou tem amigos e amigas que, né, de repente, tem algum escritório, alguma coisa que você pode começar a trabalhar, ter alguma experiência durante as férias, passar algumas semanas e conhecer um pouquinho mais daquela área que talvez você tenha interesse, tá? Então, isso é super valorizado, dá uma base para os alunos, até que estão nesse momento aí de escolha de cursos. Então, quem tiver esses contatos, super importante para usar. Programas de férias, os famosos programas de summer. E aqui eu gosto de classificar em dois estilos de programas de summer. Os muito competitivos, que são programas que você tem que passar por um processo de application para entrar. Então, às vezes, fazer uma prova de proficiência, redação, mandar suas notas, cartas de recomendação. Normalmente, esses programas, além da experiência, né, que você vai ter estudando alguma determinada área, ele tem um peso no seu currículo, porque as universidades sabem que não é fácil passar nesse programa. E aí tem os outros programas que não tem uma seletividade para entrar, então é só você fazer a inscrição, que você vai participar, que também contam muito como experiência, né? Afinal de contas, a gente quer passar segurança para os admissions officers, que você vai chegar lá e vai dar conta dos desafios, então ter tido uma vivência antes ajuda, mas ele não tem o mesmo peso de um programa de summer seletivo que tem essa dificuldade de entrar. Tá? Atividades artísticas, e aqui também, né, gosto de colocar em duas frentes. Para os alunos que vão fazer um curso artístico, essas atividades são muito importantes. Se você for estudar cinema, né, você vai ter que fazer um portfólio, você vai ter que gravar, né, fazer lá um curta-metragem. Se você for fazer design, você vai ter que fazer um portfólio de alguns desenhos. E aí, a avaliação das suas habilidades faz parte do processo seletivo. Então, de extrema relevância. Dito isso, a gente pode ter algum aluno que tem uma banda, né, faz vários shows, já fez show, né, para não sei quantas pessoas, lotado, e que quer estudar administração. Ainda assim, ele fez muito bem feito aquela atividade, teve uma relevância, né, se aprofundou, teve destaque. Então, você pode ter uma atividade artística, né, e ser uma das suas extras, e não necessariamente está indo fazer um curso artístico. Projetos de pesquisa, aqui muito comum, né, alunos nossos se envolverem com feiras de ciências na escola, às vezes projetos em parceria com professores de ensino médio ou professores universitários, tem até né, alguns projetos que você pode ganhar bolsa para fazer isso, né? Então, algo super valorizado também. Esportes, tá aqui um outro mito, muito comum, né, fazer reunião com alguma família tal, e o pai ou a mãe falar, meu filho tem boas notas tal, mas ele não faz esporte, né? Então, acho que isso dificulta. Os esportes, para quem quer ter uma bolsa esportiva e vai ser recrutado através do esporte, aí ele é muito relevante, a mesma coisa que eu falei aqui da parte artística, né? Ele vai servir para você ser aprovado na universidade e o treinador vai te recrutar. Agora, hoje a gente nem trabalha mais com esse tipo de programa aqui e, né, se você é um aluno excelente, que cumpriu todos os outros pré-requisitos, tem boas notas, tal, e não faz esporte ou faz um esporte só por recreação, né, por saúde, né, as faculdades não vão esperar que você faça em alto rendimento e você não vai ser penalizado por isso, mas da mesma forma que eu falei aqui na parte artística, né? Então, alguns anos atrás a gente teve uma aluna que muito boa academicamente, excelentes notas e que era muito boa em vela. Ela chegou a ser a seleção brasileira de vela. Ela não foi através do esporte, mas, poxa, alguém que pratica nesse nível, obviamente, tem muita dedicação, empenho, aprende muita coisa, então isso vai ter um peso para a universidade. Assim como outros projetos, outros exemplos aqui que eu dei, que não necessariamente tem que ser esporte. Então, não precisa ser, mas se você fizer, pode contribuir. E um último exemplo que tem crescido bastante nos últimos anos são as simulações da ONU. Hoje, muitas escolas já têm equipes que participam. Nós já tivemos alunos que a escola não tinha equipe, ele foi lá e criou.
né? Tem várias competições, e aqui, mais ou menos, a mesma linha das Olimpíadas, né? Você pode, só de participar já conta? Sim, mas é claro, se você tiver algum tipo de premiação, menção honrosa, né? Qualquer prêmio que você ganha faz com que ela seja mais relevante. Então, essas 8 aqui são os tipos mais comuns de extracurriculares que a gente vê dos nossos estudantes. E por que elas são tão importantes no processo seletivo, né? Os admissions officers, eles querem saber um pouco mais sobre você, além da parte acadêmica. Especialmente nessas universidades, né, mais seletivas, tem muitos alunos que têm boas notas. Então, eles querem entender, né, o que você fez fora do contexto acadêmico que te torna uma pessoa interessante, né, que faz com que você mereça ter essa vaga. Eles vão te conhecer um pouquinho mais, né? Como que você pode contribuir, né, na universidade? O que você fez aqui está atrelado com seus interesses futuros, com quem você é, né? As universidades lá, elas oferecem muitos clubes e organizações estudantis. Tem faculdade que tem mais de 1.000. Então, tem muita oportunidade. E eles não querem alguém que simplesmente vai chegar lá e vai para aula e volta para casa. Eles querem alguém que vai se envolver com uma série de coisas e oportunidades que tem lá. Então, se você já faz aqui, passa uma segurança para a faculdade que você vai aproveitar todos os recursos disponíveis. Uh, Essas atividades também acabam gerando muitas histórias, experiências, aprendizados, e que servem de base para as redações. No final, você tem que falar sobre você, e a gente vê que alunos que se desafiaram mais aqui acabam sendo mais interessantes, tendo reflexões mais legais, né? E aqui isso acaba se refletindo nas redações. Tá? E elas vão ser avaliadas em alguns diferentes pontos aqui. Primeiro, quanto tempo que você fez essa atividade? Foi algo que você fez lá, né, uma ou duas vezes só para colocar no seu application? Ou você teve uma constância, né? Foram vários meses, anos, toda semana. Uma vez que você está nessa atividade, você simplesmente participou dela? Ou você teve uma contribuição crucial? Sei lá, você foi, o líder, o presidente daquele clube, daquela organização, ou ela estava indo para um caminho, uma vez que você entrou, você fez com que ela crescesse, se tornasse mais relevante. Qual que foi o tamanho dessa atividade que você participou? Era algo que era só você, para você? Ou teve uma relevância dentro da sua escola e impactou todos os alunos da escola? Ou saiu da escola, né, impactou a cidade toda, ou seu estado, ou saiu do Brasil, né? Então, quanto maior for esse impacto, mais relevante. Tem, né, o que você está fazendo tem interesse com seus planos futuros? Isso é algo que eu coloco até com um asterisco aqui, principalmente para quem vai aplicar para as faculdades americanas, porque lá você tem aqueles 2 anos mais gerais, que você pode mudar de ideia. Então, né, tem muitos alunos que às vezes começam o projeto pensando em alguma coisa e vão aplicar para algo diferente. Então, não é uma obrigação. Porém, as faculdades gostam se você, né, de alguma forma, conseguiu linkar. Então, eu diria que é um plus, apesar de não ser algo, né, obrigado de você ter. E, principalmente, o que você aprendeu, né, com tudo isso? Como que essas atividades te moldaram, né? Quem você era antes, quem que você se tornou depois delas, o que que isso trouxe de reflexão, de aprendizado para você, tá? Então, saber falar muito bem sobre isso é muito importante, né, no seu application. E aí algumas dicas de como que você pode chegar, né, nessas atividades bem interessantes. E acho que essa primeira aqui é a principal. Hoje os jovens de ensino médio, né, têm uma vida muito corrida, não é que vocês têm tempo sobrando, tem uma agenda lotada, várias coisas acontecendo, e o que eu percebi ao longo dos anos é que os alunos que foram bem nessa parte de extracurricular faziam alguma coisa que eles gostavam de fazer. Era algo que tinha a ver com eles, que eles se interessavam, né? Então, a primeira dica é, antes de começar a se enfiar em um monte de atividade ou colocar muito tempo em alguma delas, experimenta algumas diferentes para encontrar aquela uma ou duas que você gosta de verdade e aí se aprofundar nisso. Uma vez que você, né, definiu que é essa que você quer se aprofundar, aí tem que fazer muito bem feito. Né? Se você está se propondo fazer isso, tenha, né, os melhores resultados possíveis. Depois, tem que ser algo que caiba no seu dia a dia. Então, uh, quantas horas isso vai me demandar, né? Isso vai impactar nessa meu dia a dia de estudos, não vai? Qual que é o tempo que eu tenho? Um ponto muito importante aqui, nessa parte extracurricular, é priorização.
Às vezes os alunos começam, né, a ler sobre o tema, se comparar com outros alunos, e aí começam a querer abraçar o mundo, e é onde você acaba não conseguindo fazer bem feito. Então tem que priorizar, né? Não vão ser todas as atividades que você vai conseguir, né, ter destaque e demandar todo o seu tempo. Então, priorização super importante. Ah, liderança ou inovação é algo que as faculdades valorizam. Então, se você conseguiu, né, ser o protagonista naquela atividade, um projeto que você criou, ou que você teve um impacto direto que mudou esse projeto, é algo muito bem visto, né? Nem todo mundo tem esse perfil de liderança, de líder, de estar na linha de frente. E aí, uma outra forma de ter bons resultados, de repente, são com atividades que você tem algum tipo de prêmio de reconhecimento, né? Então, participar de Olimpíadas de Conhecimento, essas competições mais acadêmicas, pode ser um caminho também para quem não vai para não tem esse perfil mais de liderança. Impacto. Então, sempre que vocês estiverem pensando nessas extracurriculares, que vocês vão colocar mais tempo, que vai, né, vão ser as principais, já vai pensando assim, tá, se tudo der certo, dá para eu fazer com que essa atividade, né, tenha um alcance alto, dá para sair, né, só da minha região, impactar mais pessoas. Então, é legal ter sempre esse olhar, né, na hora que você está pensando nessas extracurriculares. E aí, né, mais uma vez aqui com um asterisco, que é importante, mas não é algo que seja 100% crucial aqui, que é a relação dos seus interesses com o que você já faz. Então, é algo que soma, mas não é obrigatório. A gente teve muitos alunos que fizeram boas extras e que não necessariamente estavam atrelados aqui com o curso que ia fazer lá na frente, né? Mas se conseguir fazer isso, ótimo. E aí eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês aqui de jovens e alguns dos projetos que eles criaram. O primeiro, o André, que hoje está estudando Business na UPenn, e ele era atleta de basquete de alto rendimento, chegou a jogar pela seleção de Londrina, só que ele percebeu que o basquete, né, não ia dar ia ser muito difícil conseguir algum tipo de bolsa por esse caminho, e aí ele criou um projeto de treinamento de basquete para crianças carentes, conseguiu empresa que patrocinou o projeto, o treinador dele ajudou a treinar essas crianças, chegou a atender um número bem expressivo de crianças, e ele foi a pessoa que administrou e cuidou de tudo. Então ele juntou a paixão pelo basquete, né, com os objetivos futuros de estudar business. Giovana, diversas, né, premiações nacionais e internacionais por pesquisas de neurociência, e foi o que ela, né, acabou estudando em Johns Hopkins. O Pietro, né, que estuda em Harvard, ele foi vice-presidente do Grêmio Estudantil, sempre foi um aluno bem engajado, né, dentro da escola, representante de sala, e fez um trabalho voluntário em lar de crianças, estão expulsas judicial, né, de drogas e trabalho infantil. Felipe Bonfim criou um programa de empreendedorismo, né, em Aracaju, era para fomentar o empreendedorismo local, começou só em Aracaju e depois expandiu para escolas de todo o Brasil. O Lucas, ele tem uma história bem legal. Sempre, né, era apaixonado por finanças, sabia que queria ir por esse caminho, e aí ele criou um curso de planejamento financeiro para o pessoal da escola que trabalhava na cafeteria, biblioteca, e ele que foi, né, todo organizador desse curso, ele mapeou as ideias, ele que criou, recrutou alguns colegas para fazer, né, e ministrar o curso junto com ele, teve formatura, então ele foi o administrador do curso, pensou em tudo. O Douglas sempre gostou muito de astrofísica, né, a paixão dele, e aí, astrofísica não é, né, o tema mais simples do mundo, então ele se questiona por que os jovens não gostam de astrofísica, e aí ele escreveu um livro para jovens, né, com uma linguagem muito mais jovem, para que pudesse ajudar esses jovens a despertar e se interessar pela área. O Bruno tem uma história parecida aqui com a Giovana. Ele participou como voluntário em diversas pesquisas científicas na USP, e ele também mostra como é importante usar a rede de contatos, né? A mãe dele tinha sido professora da USP, tinha vários conhecidos, tal, e acabou ajudando e contribuindo para que ele pudesse participar dessas pesquisas. E o Léo, que estuda cinema na CalArts, uma das principais faculdades da área, desde bem jovem, né, já era apaixonado pelo tema, fazia curtas-metragens, né, isso foi fundamental para que o portfólio dele tivesse, né, fosse um bom portfólio e ajudasse na admissão.
Então, quando a gente olha aqui esses casos, olha só, criou, desenvolveu, criou, escreveu. Então, muito protagonismo que a gente vê nesses alunos, além de atividades bem interessantes. E aí, né, quando eu mostro muito desses casos e converso com os alunos, pode assustar no primeiro momento, né? Mas, poxa, como é que eu vou chegar, sair do zero para chegar aqui? Então, nenhum desses alunos chegaram do dia para a noite, foi uma construção. E aqui, um passo a passo aqui. Acho que a primeira coisa tem que começar. Então, não adianta querer já começar pensando lá, que você já vai ter que começar com alguma coisa muito grande, tem que começar pequeno, mas tem que sair da inércia e começar a fazer alguma coisa. Como eu falei aqui, cada vez mais os jovens têm menos tempo. Então, se isso for um problema, importante você pensar primeiro como você consegue se envolver, e gastar menos tempo. Pode ser algo próximo de casa, que você pode fazer online, de repente na sua escola, você já avaliou todas as possibilidades que você tem por lá. Muito importante, usa a sua rede. Acho que o network é algo que todo mundo sabe o quanto é importante ao longo da vida. Então aproveita para começar desde já. Daqui a pouco você tem outros amigos da sua escola que talvez estão pensando isso lá fora. De repente, juntos vocês podem criar um projeto muito mais legal. Talvez você tenha uma habilidade, seu colega tem outra, seus pais podem ter vários amigos. Use essa rede de relacionamento para conversar, buscar ideias, se inspirar. Isso pode abrir muitas portas. Como eu falei aqui, já conheceu as oportunidades que tem na sua escola? Você vai passar grande parte do seu tempo por lá. Então, aproveita, avalia. Cada vez mais as escolas têm um monte de coisa que você pode fazer. E muitas escolas também estão abertas para que você traga alguma inovação. Então, já tive alguns alunos nossos que, poxa, eu moro no interior e aqui na minha escola não tem tanta oportunidade e tal. Mas daqui a pouco é uma oportunidade não ter que você pode trazer para a escola. Então, aproveitem essas possibilidades. Não precisa ficar com medo que não vai dar certo. Teve um aluno nosso que fez uma das redações mais legais que eu já escrevi, que eu já vi, e a redação falava do tanto de projeto que ele tentou fazer que não dava certo. E aí a reflexão dele foi o aprendizado de que muitas coisas na vida não dão certo, mas se não der certo, você pode aprender com isso. Então, não é toda atividade que vai funcionar, tem coisa que vai dar errado, tudo bem, absorve o que você vai aprender com isso e como você pode, usar na sua application. E aí, é algo que a gente conhece muito, Então, essa parte de extracurriculares talvez o principal pilar, talvez não é o principal pilar do nosso programa de preparação, então com certeza a gente pode também ajudar vocês nessa jornada. Algumas dicas aqui para começar. Então, se você estiver pensando em algum projeto, procura resolver os problemas que você vê no seu dia a dia, talvez na sua escola, em casa que seja, Como que você pode resolver esses problemas? Quais são essas necessidades aí que você pode resolver? E aí, quando você está listando e avaliando essas possibilidades, das possibilidades que tem, pense em qual delas é que você mais gosta de fazer. Então, geralmente, a gente está começando a trabalhar com os alunos para fazer esse brainstorming de possíveis extracurriculares, é assim que a gente vai começando, para começar a mapear essas ideias. Algumas outras oportunidades aqui. Hoje tem muita oportunidade de atividade extracurricular mesmo. Então, aqui eu trouxe algumas das principais Olimpíadas Acadêmicas, que tem aqui, que vocês podem fazer. Hoje tem muitos cursos online, gratuitos. Aqui alguns sites que têm esses cursos. E pode ser uma excelente porta de entrada. Então, de repente, você quer... talvez eu queira me aprofundar, sei lá, em algo relacionado à tecnologia. Mas antes de eu já começar, a me aprofundar e entrar naquela extracurricular, então fazer um curso gratuito primeiro para ver se você gosta, se você quer ou não. Então, tem muita coisa interessante. Aqui é uma competição, da Full Sail, uma maratona de criatividade que eles têm. Alguns outros exemplos, de tipos de trabalho voluntário que vocês podem fazer, ideias aqui de projetos, as simulações da ONU que eu mencionei, em alguns dos fóruns mais famosos que vocês podem pesquisar. Clubes de debate, a gente tem muitos alunos que vão por esse caminho também, alguns deles aqui. E alguns concursos de escrita.
que vocês podem participar também. Tá? Então, aqui algumas ideias. Depois, no final, pessoal, quem quiser a apresentação, né, vocês fazendo aqui uma avaliação do nosso perfil, vocês podem receber essa apresentação. E aí tem todas essas dicas aqui para vocês consultarem de forma mais fácil. Um último tema aqui também. No nosso Instagram, lá daqui para fora, vocês conseguem ver, a gente tem nos destaques dos stories, alguns dos projetos dos nossos alunos. E eles estão sempre recrutando, né, novos estudantes. Então pode ser um caminho também. Às vezes você ainda não tem uma ideia tal, e entrar num projeto de alguém pode ser sim uma excelente porta de entrada. Você pode, como eu falei, né, alavancar esse projeto, aprender algumas coisas, conhecer mais jovens que estão indo por esse mesmo caminho. E aí, antes de abrir para as perguntas, como eu mencionei, a parte de atividades extracurriculares é um pilar super importante do nosso trabalho. Então, para quem está, né, no nono, primeiro ou segundo ano do ensino médio, que entra no nosso programa de preparação, o principal pilar é essa etapa de atividades extracurriculares. Cada jovem trabalha junto com o mentor, que vai focar muito, muito nessa parte mesmo, mapear, orientar, avaliar as melhores opções, oportunidades. Quando você chega no terceiro ano, aí é o programa de candidatura, onde a gente vai focar na seleção de faculdades, redações, toda a parte de application. E esse é um ponto importante para os mais jovens que estão aqui. O ideal é você não deixar toda essa parte de extracurricular lá para o final, senão fica muita coisa ao mesmo tempo. Tá? Por isso a importância de começar a colocar tempo nelas antes. E aí a gente envia os applications, tem todo o suporte do pós-admissão, matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, e tem uma equipe que fica aqui para dar suporte durante a universidade. Tá? Aqui o exemplo da Bruna, uma aluna nossa que estuda em Colômbia, e o time que trabalha com ela. Então, a Tassiana, né, foi a mentora na fase de preparação. Então, ela foi responsável por orientar a Bruna, principalmente nessa parte de extracurricular, né, que eu mencionei para vocês. A Karine, nossa professora parceira que prepara para o SAT. Thalita é uma das orientadoras de application, que cuida de documentação. Rafa, nosso estrategista que ajuda na seleção de faculdades. E o Jamal é um dos orientadores de redação. Tem uma história bem legal, foi admission officer de uma faculdade top 20, a WashU. Então conhece bastante aí, né, do outro lado, de quem avaliava os candidatos. E aqui trouxe alguns exemplos de alunos nossos, como eles eram no início do programa de preparação, do ponto de vista de atividades extracurriculares, e como eles chegaram lá na fase final, né, no ano de candidatura. Então, esse é o nosso grande objetivo nessa etapa, pessoal, que vocês evoluam, sejam direcionados, né? Cada um vai ter uma habilidade, um perfil, algo que você se interesse mais, e o nosso papel é estimular, sugerir ideias, mostrar, né, mostrar exemplos, te conectar com outras pessoas e facilitar a construção dessa etapa do projeto, que é tão importante, especialmente para quem está mirando nessas faculdades mais seletivas que, né, como eu mencionei lá no começo, é um dos grandes critérios de desempate no processo seletivo. E aí, pessoal, já vi que estão chegando algumas dúvidas também, né? Então já quero abrir para as perguntas de vocês. Últimos recados aqui, alguns dos nossos próximos eventos. Essa semana, né, a gente tem uma entrevista com a Gabi Ribeiro, nossa psicóloga que trabalha com os nossos alunos, tanto os que estão, né, no processo de application, quanto os que já estão na faculdade. Ela vai trazer muito uma visão de quais são as principais dificuldades que os alunos têm, ferramentas interessantes que vocês podem usar para facilitar no dia a dia, e também do ponto de vista dos pais, né? Como que os pais podem ajudar os alunos no processo seletivo, o que não fazer para, né, não atrapalhar os estudantes. Depois tem sobre alguns casos de alunos que passaram pelo processo, começo, meio e fim da candidatura, e aí vai ter um webinar específico sobre o nosso programa de candidatura no fim do mês, né? Então, eventos legais para vocês acompanharem. E para quem chegou aqui, né, eu vi que muita gente chegou ao longo da apresentação. No começo eu falei da nossa avaliação de perfil. Então, um primeiro passo para quem está começando a considerar essa ideia de estudar fora é fazer essa avaliação, né? Ela é gratuita. Vocês respondem algumas perguntas, notas, área de interesse, orçamento planejado, algumas informações pessoais aqui para a gente conhecer o perfil do aluno e avaliar as chances. E aí vocês recebem um feedback, né, de onde você foi bem, né, no que você pode melhorar, e aí muitos alunos e famílias depois marcam uma conversa conosco para que a gente se aprofunde nessa avaliação. Tá? E quem fizer a avaliação de perfil hoje, quando você receber a devolutiva, fala
para a nossa equipe que você quer também o PowerPoint, o PPT aqui da palestra que eu usei hoje, né, da apresentação, que aí vocês podem pegar os recursos, as dicas que a gente deu, né, e tudo mais com um acesso mais fácil. Então, pode pedir para ele, que quem participou da reunião de hoje vai ter acesso à palestra. E aí, vou colocar aqui também no chat um link para quem quiser, né, agendar uma conversa gratuita aqui conosco, tá? Então, através desse link, vocês podem marcar, tá, para se aprofundar no tema. E aí, pessoal, queria me colocar à disposição aqui para responder as dúvidas de vocês. Eu vi que algumas já chegaram. Deixa eu colocar aqui. Pediram o link da avaliação de perfil, né? Deixa eu colocar para vocês, pessoal. A avaliação de perfil já está no chat, pessoal. E também está aqui né, aqui na tela. Tem os nossos contatos também, caso alguém fique com alguma dúvida depois. Uma pergunta anônima. Eu gostaria de saber se uma conta no TikTok com mais de 1.000 seguidores e monetização é uma extra? Sim, com certeza. Né? Tudo que você fizer, né, e que você puder quantificar os resultados, que você estiver influenciando, impactando outras pessoas, é sim uma extra. Inclusive, é um caminho que hoje muitos alunos nossos têm seguido, né? De repente você tem algo que você se interesse, que você quer se aprofundar, né? Montar um Instagram, um TikTok sobre aquele tema que você é apaixonada ou apaixonado, pode ser bem interessante e pode sim contar com uma extra. Você pode listar, falar da sua conta, falar quais são os números delas, né, no seu application. Uma outra pergunta aqui. Tem alguma atividade que é mais valorizada, né, pelas universidades? Também é uma pergunta anônima. Olha, não necessariamente é uma pergunta que a gente faz, não tem uma atividade específica que seja mais ou menos valorizada. Entra muito naquilo que eu expliquei. Qual foi o impacto da sua realização? Por quanto tempo você fez aquilo, né? Relações com seus interesses. Então, isso tem um peso maior do que a atividade em si, né? Então, não existe aquela, essa é a atividade perfeita, né? Que seja o tiro certeiro aqui, vai depender muito de cada estudante. Uma outra pergunta: quantas atividades você precisa ter, né, no seu application? Você pode listar até 10 atividades extracurriculares e 5 premiações. Não significa que necessariamente você tem que listar as 10, mas você pode listar até 10. E aí você vai listar por ordem, né, de importância. E aí é claro que, né, não vão ser todas as atividades que vão ser super profundas, que você se envolveu por vários anos, tal. Algumas vão ser atividades mais simples, de repente no final de semana, alguma coisa, né, algum curso, alguma vivência que você teve. Mas você pode listar até 10 e 5 reconhecimentos. E aí um outro ponto relevante. Muita gente se preocupa, mas e se aquela atividade que eu fiz eu não tive, né, não tenho certificado? Ainda assim posso colocar? Pode. As faculdades acreditam em você até que você prove o contrário. Então você vai listar uma breve descrição sobre o que ela é. Paloma perguntou: já escutei que as faculdades do Reino Unido não se interessam tanto assim sobre atividades extracurriculares. Isso é verdade? Sim, Paloma. Não é que eles não se interessam. Eu diria que o processo no Reino Unido ele é um pouco mais acadêmico, realmente, do que o processo americano. Como eu falei aqui, nas faculdades americanas, você tem esse espaço para listar até 10. No Reino Unido, você não vai ter esse espaço, você vai abordar sobre as suas extracurriculares no seu personal statement, onde você fala sobre você, seu interesse no curso, que você está, né, interesse na faculdade. Você pode falar um pouquinho sobre o que você fez. Mas realmente, se a gente for olhar, né, o tempo que eles vão avaliar isso no application no Reino Unido comparado com os Estados Unidos, ele é muito menor. Então tem um peso menor no seu application, com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, caso não tenhamos mais nenhuma dúvida, chegou mais uma aqui. Uma pergunta anônima sobre se a gente vai disponibilizar a apresentação. Para disponibilizar a apresentação, pessoal, é só fazer a nossa avaliação de perfil, que eu deixei aqui, e aí quando a gente der a devolutiva da avaliação de perfil, vocês podem pedir para o meu colega, para o Lucas, que ele vai disponibilizar a apresentação. Tá? Então, só fazer a avaliação de perfil que a gente disponibiliza, né, essa apresentação para vocês. Uma outra pergunta que o César perguntou: gostaria de saber se extras com 1 ano de duração são mais desvalorizadas.
pois conheci o mundo de estudar fora no segundo ano do ensino médio. César, não necessariamente. Assim, se você se envolveu com uma atividade por um ano, mas conseguiu ter conquistas expressivas nessa atividade, ela pode ser muito relevante. O que seria desvalorizado se você se envolveu com algo, né, por pouquíssimo tempo, com pouca expressividade, mas em um ano dá para você sim, né, se envolver e ter experiências bem legais, bem interessantes. Um caminho também, dependendo, né, dos seus objetivos, e aí a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre você, né, posteriormente, se a gente vê que para suas pretensões de universidade você precisa de mais tempo para desenvolver essa parte de extracurricular, em alguns casos o gap year pode ser interessante, que é o ano que você se forma e se prepara com mais calma para o ano seguinte, justamente para você ter tempo, né, de evoluir nessa parte extracurricular. Eu vi que chegou uma pergunta no chat. A Penélope, né? O que você sugere para uma pessoa do oitavo ano para começar a se preparar? Penélope, quem está no oitavo ano, acho que tem uma oportunidade legal, que é você tem bastante tempo ainda para se envolver com essa parte. Então, aqui, nessa questão de extracurricular especificamente, eu sugiro experimentar o máximo possível. Sabe? Experimenta, participa de coisas diferentes. O nono ano pode ser um excelente ano de experimentação, para depois dele você começar a avaliar, né, qual que você acha mais, quais atividades realmente você quer levar para o dia a dia. Então, para os alunos jovens, a gente recomenda muito isso, experimenta coisas diferentes. E aí é claro, né, que o que eu expliquei lá no começo, os pilares de acadêmicos, notas, nível de inglês que vai ser necessário, é muito importante. As faculdades começam a avaliar a partir do nono ano, então, né, entrar no ano que vem tendo boas notas e manter essas notas ao longo desses próximos anos vai ser importante. Mas nessa parte extracurricular, experimentar coisas diferentes, né, o máximo possível. A Paloma perguntou, se eu quiser me candidatar para uma faculdade do Reino Unido, para essa parte acadêmica, o que eu posso fazer? Seria só as notas do SAT? Paloma, para o Reino Unido, principal, notas escolares, né, que eles vão avaliar. E você vai precisar fazer o IELTS e o KVI, que é a prova de proficiência que a maioria das faculdades de lá exige para você tirar o visto estudantil. Tá? Academicamente, como pré-requisito para as faculdades, normalmente, né, não tem assim uma prova específica como as faculdades americanas têm o SAT. E aí tem alguns pontos, né, para as faculdades do Reino Unido, para alunos que estudam num currículo brasileiro, o caminho para você entrar é através do Foundation, que é um ano preparatório que muitas faculdades já oferecem, ou tem alguns caminhos que você pode, né, fazer, que seriam os AP Exams, que aí você consegue aplicar direto. É um pouco mais complexo, né? Não são tantos locais aqui no Brasil que oferecem, mas depois, se você quiser, a gente tem até um guia que a gente pode te mandar, explicar um pouco mais sobre esse tema, Paloma, mas o Reino Unido é um pouquinho mais específico, mas não tem uma prova específica, né, como nos Estados Unidos. Uma pergunta anônima. Aprender uma terceira língua seria considerado um extracurricular? É algo que você pode sim listar, né? Falar que você tem uma proficiência, especialmente se você atingiu alguma proficiência, né? Fez algum teste, você pode colocar. Dito isso, pensando aqui, né, no tempo que se demanda para aprender uma outra língua, e aqui eu vou, essa resposta, pessoal, estritamente pensando no processo seletivo, tá? Não para a vida, que eu acho que aprender uma terceira língua para a vida é excelente. Mas o tempo que você demanda de estudo para aprender uma língua versus o peso que isso vai ter no seu application, não é tão alto assim, né? Acho que tem outras coisas, talvez investindo tempo você poderia ter uma conquista maior, e aqui também pode influenciar a sua área. Se você está pensando em estudar relações internacionais, por exemplo, alguma área que aprender várias línguas é muito importante, aí esse peso pode ser maior. Você tem alguma dica para quem quer fazer um portfólio e não sabe nada sobre? Bom, a gente tem primeiro um webinar sobre isso. Se vocês entrarem na nossa página de eventos, ou se for de uma escola parceira e tiver Universe Connection, nos webinars a gente já fez alguns sobre portfólio. E aí com as nossas mentoras especialistas de portfólio, elas dando dicas. Então, super recomendo que você assista esse webinar. E recomendo que bata um papo aqui conosco, porque a gente, no nosso programa de preparação,
né, para os alunos que estão indo para essa parte mais artística, você teria um mentor ou uma mentora que te guia nessa área, porque aí para quem vai fazer, né, vai ter que fazer um portfólio, essa questão de extracurricular acaba que você vai ter que se envolver com coisas artísticas que vão servir de base para o seu portfólio lá na frente, então é muito importante. E aí, para você ter uma referência do que eles são, não sei se você já sabe o curso que você quer, mas você pode procurar, assim, né, quais são os pré-requisitos de, né, algumas universidades têm um curso, quais são os pré-requisitos de portfólio. Muitos dos alunos, eles postam os portfólios, né, aluno aprovado na faculdade X, qual foi o portfólio. Então, para pelo menos você ter algumas referências, né? E aí, é claro, trabalhar nessa área, fazer cursos, tal, para que você desenvolva as habilidades que vão ser necessárias para construir esse portfólio lá na frente. A Paloma perguntou qual seria uma média de GPA bom, né? O GPA é a média ponderada, que você tem ao longo dos 4 anos. Pois, Paloma, é difícil responder essa pergunta porque ela é muito ampla, né? Depende muito da faculdade que você vai se candidatar, né? Vai variar as exigências de notas escolares. Muitas das faculdades que vão valorizar uma média alta, também não valorizam só sua média global, mas como que você se compara com os outros alunos da sua série. Então, eles têm o School Profile. Então, vou dar uma aqui, acho que é um bom exemplo. Então, as faculdades mais seletivas normalmente buscam alunos que estejam no top 5 ou pelo menos no top 10% da turma que você se forma. E aí, essa nota pode variar muito de universidade para universidade, né? Então, é difícil falar qual que é o GPA bom, né? Mas eu diria que se for para colocar alguma coisa, está entre os principais alunos, né, da sua série. Eu acho que isso te colocaria em boas posições. Tem alguma extra indicada para quem quer fazer arquitetura? Olha, uma extra específica agora eu não vou ter em mente, mas eu imagino assim que cursos de desenho, de repente se você conhece alguém, sua família, alguém arquiteto que você pode, né, passar algumas semanas durante as férias, né, dentro do escritório de arquitetura para entender o dia a dia do trabalho. São as duas que eu tenho mais em mente aqui que me vêm agora. Você tem um programa específico de menos tempo só para ajudar a arrumar os documentos e redações para programas de Summer Camp que precisam de aplicação? Paloma, a gente não tem um programa só para isso, a gente faz isso dentro do nosso programa de preparação, né? Então, os alunos estão conosco, o mentor vai ajudar a preparar, né, os applications do programa de Summer, trabalhar nas gerações, e selecionar, fazer uma seleção de programas de Summer específica, mas a gente não tem um programa só para Summer, né? Faz parte do nosso programa, é uma etapa que faz parte do nosso programa de preparação. Pergunta anônima. Eu praticava um esporte sendo federado e conquistando premiações em competições estaduais. Porém, a maior parte dessas conquistas foram antes do ensino médio, até o 9º ano. Eu ainda poderia mencionar isso dentre os meus extracurriculares? Olha, você pode, geralmente, né, o peso maior vai ser as coisas que você fez do 9º até o 3º ano. Aí a gente tem que ver se essas são as atividades mais interessantes para você mencionar ou se tem outras coisas que podem ter um peso maior, né? Já tive casos de alunos que fizeram coisas muito relevantes, que às vezes foram antes do 9º ano, mas eram algo tão relevante que a gente falou, acho que talvez valha a pena colocar, mas geralmente vai ter um peso maior realmente que você fez nos últimos 4 anos, porque isso diz, né, quem você é no momento próximo do application. Algo que você fez lá no 6º, 7º ano já está muito longe, né? Já mudou muito de quem você é agora. Bom, pessoal, caso não tenhamos mais nenhuma dúvida, gostaria muito aqui de agradecer bastante gente ainda conectada até agora. Então, para quem ficou aqui até agora, né, muito obrigado. Então, prazer estar aqui com vocês. Fica o meu convite aqui para que vocês marquem um bate-papo conosco. Processo muito individual, porque cada um tem uma habilidade, cada um quer fazer um curso, cada um tem interesse em um país. Então, essa questão de extracurriculares acaba sendo também o que é interessante para mim, não necessariamente vai ser interessante para outras pessoas. Por isso que a gente trabalha de forma individualizada e ficamos aqui super à disposição de conversar com vocês. Uma excelente noite, uma ótima semana para todo mundo. Obrigado, tchau, tchau.